Como andam as suas finanças? Tome cuidado com o início das férias, você pode perder a estabilidade financeira e ficar no vermelho. Para ajudar você e seus filhos na economia doméstica, nessa época nós convidamos o educador e terapeuta financeiro Reinaldo Domingos. Tudo bem, Reinaldo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Adriana. Muito prazer Obrigado, estar aqui novamente, é um prazer. Aqui eu encontro em casa e falar de educação financeira é muito bom, né? Muito falar sobre bom dinheiro, sempre. né, Léo? O Leão Lobo sabe disso, tem muito dinheiro, tem muita grana, viu, Adriana? Olha, essa é uma época, agora férias, que a gente gasta muito mesmo, né? Muito dinheiro. Na verdade, trata-se de um momento que não é o comum. Geralmente a criança está na escola, os pais estão trabalhando, então o dinheiro circula menos dentro de casa. Agora, nas férias, Leão, pode ter certeza, realmente a geladeira vai abrir mais, as lâmpadas vão ficar acesas, e isso tudo vai ocasionar um pouquinho mais de gasto para os pais. É a tal da falta do que fazer, então fica comendo. Eu diria que é um prazer, né? Exatamente. Dinheiro foi feito para quê? Para gastar. Para ter prazer. E esse é um dos prazeres, ter o filho perto, né? Verdade. Em casa. A gente às vezes tem, mas agora em férias, o que eu vou fazer com meus filhos? Vou viajar, vou fazer o quê? É importante a gente ter esse momento, é tão bom, porque é muito difícil para os pais que trabalham fora já ficar realmente muito distante com as crianças. E aí entra o problema, né? Para compensar isso, às vezes eu preciso levar um presente, aí eu começo a ter aquele processo de querer trocar o presente pela presença dos pais. Isso não existe. Mas aí, né, Reinaldo, existem macetes, né? Para o dinheiro não acabar antes do final das férias. Tem um macete, sim. A gente trouxe você aqui para contar os truques. É para falar isso? Então fica fácil, né? O grande prazer que tem os pais é saber que as crianças hoje já começam a ter essa orientação nas salas de aulas, nas escolas. Então, quem está levando efetivamente a educação financeira para dentro da casa são as próprias crianças. Isso é muito prazeroso. Agora, logicamente, os pais têm que ter alguns cuidados. O primeiro deles é ter uma reunião familiar, mas não aquela reunião, vamos cortar todos os gastos. Não, ninguém vai sentar com a gente, as crianças não querem Eles sentar. acham que o dinheiro nasce em árvore, né? Aí como é que a gente faz para botar na cabecinha deles, né, os gastos que são importantes, os que não são importantes? Como é que a gente explica para eles o valor do dinheiro, né? Porque até a gente vê assim, os filhos falando assim, mamãe, eu quero ir de avião, não quero ir de carro. E aí como é que você explica para ele? O primeiro passo é mostrar para eles que dinheiro é uma moeda de troca, que realiza sonhos, desejos. É muito importante colocar que a educação financeira não se trata de cálculos, planilhas, matemática. E a gente tem esse mito ainda, né, antigo, e na verdade, educação financeira são hábitos, costumes, comportamento. E aí entra o lado importante. A criança só pode deixar de consumir algo de forma descontrolada quando ela tem um objetivo, um sonho muito interessante para ela. Por exemplo, quando você fala para ela assim, olha, vamos pensar em alguns sonhos, alguns desejos. O que você quer? Eu quero uma boneca, eu quero uma bola, eu quero um videogame. O que você quer? Queremos viajar. Ok. Quanto custa? Ela precisa entender que a energia elétrica que ela consome não pode ser simplesmente falar, fecha a geladeira ou desliga o chuveiro que gasta energia, gasta água. Você tem que pensar em trocas. Então a criança vai entender, se ela economizar energia elétrica lá no banho dela, água, ela vai trocar isso por uma viagem, ou por um videogame, ou por uma boneca, uma bola. Ela entende que a troca, ela movimenta as pessoas. Nós também somos assim, né, Léo? Nós adultos somos assim. Movidos assim. Somos movidos assim. Quando a gente foca em alguma coisa, a gente deixa de gastar nas outras. Então, os pais precisam muito sentar e dialogar. Agora, tem um problema, os pais também não são educados financeiramente, né? Se você pensar, hoje, nossos avós não foram, nossos pais não foram, então nós temos hoje um problema. Como é que eu posso educar se eu não fui educado? Por isso, as escolas têm um papel importantíssimo nesse processo. Enquanto não tem a escola para aquela criança, os pais devem se informar, devem buscar informação, sim, nos cursos, nos livros. E aí, lógico, tem que ter reunião. Falar nisso, quantos livros você já escreveu sobre esse assunto, para adultos e para crianças? Para criança, dentro da sala de aula, 30 obras. São duas coleções de 15 obras. E para livros didáticos, eu tenho mais ou menos mais uns 30. Então, eu tenho 60 obras aí, estruturadíssimas para a sala de aula e também para as casas, né? Eu lembro que no último programa que eu participei aqui... Você veio com esse aqui, Eu Mereço Ter Dinheiro. Isso, Eu Mereço Ter Dinheiro, que era para mulher, nós lembramos disso, né?
E para a Adriana eu dei um livro, acho que foi a filha. Pro Antônio, Pro Antônio. Que tem 3 anos e meio. Ele já está lá com os cofrinhos dele, curto, médio, longo. Olha isso, como ele sabe, né, mamãe? É mais ou menos assim, né? Ele sabe que tem que ter 3 sonhos, o curto, o médio e o longo. Ele sabe que guardar, não guarda dinheiro lá dentro, guarda sonhos. A criança precisa tirar esse viés, né? De falar assim, eu vou guardar dinheiro. Ela não pode ser muito pão dura, né? Não. Temos que fazer uma média. Por isso que a mesada tem um poder transformacional. Agora, a mesada, Leão Lobo, simplesmente pegar e falar assim, tô aqui, R$50 para você gastar. Ela vai gastar. Se você, quando ela estiver na adolescência, tô aqui R$150 para você gastar. Ela vai gastar. Quando ela começar a receber o salário dela, o que ela vai fazer? Ela vai gastar. Ela vai gastar. Então, precisamos pensar sempre em dar uma mesada, uma semanada, junto, atrelado os 3 cofrinhos lá, os 3 tempos. Olha, você precisa também desses 50, parte dele começar a guardar para os seus sonhos, para os seus desejos. E aí dividir entre o tempo. Uma criança de 6 anos, 7 anos, 7 anos já começa a ser interessante pensar numa mesada. Aí você tem que pensar em dividir. Até 3 meses, curto prazo, é o cofrinho de curto. Até 6 meses, médio. E longo até 1 ano. Porque a ansiedade dela, Leão, é muito grande. Ô, Reinaldo, agora, porque é importante gastar dinheiro, né? Até porque, para que a gente vai ganhar dinheiro se a pessoa não vai gastar, né? Tem gente até que acaba não ganhando dinheiro porque não gasta também. Tem gente que pensa assim, o problema é o desperdício. E a não realização dos sonhos porque gastou o dinheiro à toa. Né? Sabe quanto nós consumimos, uma família brasileira, hoje, no dia a dia, na sua rotina, mensalmente, de desperdícios e excessos de despesas de 20% a 30% do que passa pelas mãos de uma família. Olha que loucura. Nós estamos falando de cada R$1.000, R$200 a R$300. É muito dinheiro? Sim, é muito dinheiro. Se você multiplicasse, então, vou pegar você, Adriana, se você pensar quanto dinheiro rolou na sua casa desde quando você casou e tal, seus filhos, o que acontece? 20%, 30%. Põe isso na ponta do lápis e vê o tamanho dessa obra. Então, é muito importante, Leão, que a gente mostre que o desperdício já existe. Ou seja, não tem como evitá-lo. Tem como evitá-lo só com mudança de hábitos. Por isso que a educação financeira não trata planilha, cálculo, matemática, ela trata hábitos. Por isso que a criança, antes de ser alfabetizada, pode sim mudar seus hábitos e construir hábitos corretos. Por isso que você escreve livros para as famílias, mas também para as escolas, né? Foi quando eu comecei a terapia financeira, quando eu escrevi, tem uma metodologia chamada de SOP, diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. O diagnosticar é tirar uma fotografia da família, é mais ou menos reunir a família, vamos falar sobre alguma coisa sobre corte de despesas, não, vamos falar sobre sonhos, que é o segundo passo. A família precisa estabelecer seus sonhos de curto, de médio, de longo prazo. Como é que aposenta um pai hoje, se ele vai se aposentar pelo INSS, enquanto ele pagava sobre 4 mil e vai receber só 2? Como é que ele consegue ter uma qualidade de vida quando lá tiver com 60, 65 anos? Como é que você constrói essa história? Só cuidando das crianças para construir novas gerações. Não dá para construir hoje. Reinaldo, vamos falar aqui então das nossas férias. Quais são os erros mais comuns nos gastos das férias? Os gastos das férias é a falta de diálogo. O primeiro passo é, você vai ter um momento diferente 30 dias. Então, nós estamos no mês de julho, nós estamos no feriado, então esse feriado já mostra que vai ter mais gente, inclusive o papai e mamãe, porque não está trabalhando, né? Aqui em São Paulo, lógico. Mas é importante que a gente coloque na mesa o que nós queremos nessas férias. Porque se eu for viajar, eu já tenho um plano de ação. Se eu for viajar e ficar 15 dias fora, eu sei que eu não precisaria comprar mantimentos desses 15 dias. Eu sei que eu não vou precisar comprar pãozinho, né, leite. Então, em compensação, eu viajarei. Como é que para onde eu vou? Se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu vou de ônibus. Pago, eu vou ter que pagar pago. Lá, né? Esse eu acho que é o grande cenário, o planejamento anteriormente das férias. Agora, para a maior parte dos brasileiros que ainda não tiveram acesso à educação financeira, o caminho, sem dúvida, é parar e refletir nesse momento, falar, já que eu não vou sair, então vamos fazer aqui uma brincadeira de pintar o quarto da criança, vamos desenvolver algumas atividades. A criança precisa se ocupar, de uma forma, lógico, não de trabalho, mas de lazer, de que forma o conjunto, porque não precisa gastar. Por exemplo, tem muitas capitais no Brasil todo que tem lugares ou cidades que, na verdade, você pode ir no parque, você pode fazer um piquenique, você pode... E a praia. A praia, você pode fazer, vai no sítio, ou seja, você pode gastar menos, você pode ir na casa de um parente. Agora,
é uma questão de conversa e consenso, porque é assim também, né? Adriana, você quer, o Antônio não quer. Como é que faz? O seu filho não vai, né? Então, você tem que pensar que as férias é para beneficiá-los e você também, junto, quando eles pequenos, você leva para onde você quiser, mas depois que cresce, você já não leva. Então, tem também essa fase. A criança menor, ela vai aonde o papai e mamãe vai. A criança já adolescente, o jovem, ele já quer fazer a vida dele. Então, pode ser que o filho a Maria sai para um lugar, o Joãozinho para outro, o Antônio para outro. Aí você tem que ter toda uma infraestrutura para cada um deles. Cuidado, né? Qual é a verba? Quanto nós temos? Acho que começa por aí também. A reunião e quanto nós temos. Então, o que nós temos de dinheiro efetivamente para a gente gastar? Porque tem muitas férias que são sonhadas, mas viram um pesadelo pós-férias. É o endividamento. Eu não planejei a viagem, então eu vou comprá-la a prazo. Eu não planejei isso, vou comprar a prazo. E aí, agosto, quando chegar, nós teremos aí a gosto de Deus, né? Um desgosto. Todo o desgosto, né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Agora, se a gente pode resumir aqui a nossa conversa em alguns tópicos, quais são? Assim, que são importantes a gente observar. Observar sempre qual é o padrão de vida que a família se encontra. Não existe família mais rica ou menos rica. Existem famílias mais sustentáveis e menos sustentáveis. Então, é importante que a gente respeite o nosso padrão de vida. Se eu trabalho, minha mulher trabalha, nós temos uma receita, nós temos um ganho. Esse ganho é que norteia todo o processo. Eu só posso comprar um carro que esteja de acordo com o meu padrão de vida. Eu só posso ter uma casa, aluguel ou uma prestação de compra a prazo se eu tenho condições de pagá-la. Eu só posso colocar meu filho em uma escola mais qualificada, que tem um preço maior, se eu tiver condições de pagar a mensalidade. É tudo uma questão de respeito ao padrão de vida que esta família tem. Então, uma família que ganha, às vezes, pode falar assim, de R$1.000, ou um pouquinho mais que um salário mínimo, que tem dinheiro guardado, chega a ter 100 mil reais de dinheiro guardado para os seus sonhos e desejos, e pode ter família que ganha R$10.000 por mês, que não tem um centavo guardado e tem 100 mil de dívida. Por quê? Porque é o respeito, Leão. O respeito, o dinheiro, lembra dessa frase? Essa é antiga, essa é nossa, tá, Leão? Dinheiro não aceita desaforo. Ou você respeita ou jamais o terá. Então começa por esse processo. Quanto eu tenho de padrão de vida, depois eu vou estabelecer os meus sonhos do meu filho, da minha filha, da minha esposa, o sonho coletivo da família, definindo quanto custa cada sonho, quanto vai guardar por mês, em quanto tempo. Para a criança, quanto eu vou economizar e onde. Agora, não dá para falar, criança, se você vai lá e faz isso que eu te dou esse dinheiro aqui. Isso nunca, né? Amarrar uma coisa na outra. A criança tem obrigação, mas não o dever de ficar trabalhando para os pais. Então, você estabelece o quanto custa esses sonhos, aí todos ficam motivados. Então, vamos eliminar agora os excessos? Todo mundo junto para eliminar o excesso. E trabalhar um orçamento. Definir, né, o que é excesso, né? E definir o que é excesso, procurando isso. Agora, o orçamento financeiro, para mim, acho que é o mais complicado, porque o orçamento que a gente aprendeu nas nossas histórias é o que ganha, menos o que gasta. Se sobrar, eu faço alguma coisa, se faltar é prejuízo, eu vou no crédito. Ok, não tem problema nenhum estar endividado, desde que eu pague em dia, ok. Mas o nosso orçamento que a gente ensina para a criança e para a família é o que ganha, menos os meus sonhos de curto, de médio, de longo prazo, os porquinhos lá, os nossos cofrinhos de curto, médio e longo, depois vem as despesas. Aí, a prioridade é tirar o dinheiro antes. Se eu tirar o dinheiro antes, não, fica muito fácil, porque eu vou ter que achatar, eu vou ter que corrigir minhas deficiências aqui nas minhas despesas, é aonde eu começo a suspirar e respirar. Aí eu diagnostiquei, estabeleci os sonhos, fiz o orçamento e poupar, que é o último passo. Esse último passo do poupar é onde a gente vai conseguir canalizar energia para que a gente possa realizar todos os nossos sonhos de curto, de médio e de longo prazo. Isso está embasado na metodologia de SOP, de educação financeira. O Reinaldo, e aqui para a gente encerrar a nossa conversa sobre educação financeira, é difícil explicar para as crianças como poupar dinheiro nessa época de férias ou é mais complicado reeducar os filhos agora? Não, é a época mais complexa, porém eu sempre falo que às vezes a época mais complexa é a mais fácil, porque você vai ter acesso mais rápido com eles, eles não estão cansados assim de vir da escola, tem as lições de casa. Vai ter mais tempo com eles. Tem mais tempo com eles. Então a possibilidade de você reeducar, de nós reeducarmos nossas crianças nessas férias, ela é muito grande.
Para isso, papai precisa também se reeducar. Papai e mamãe reeducados, filhos com quase certeza de ter educação também. Tá certo. Obrigada, então, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez, Obrigado, querido. Leão. Obrigado Sucesso mesmo. aí para os livros, viu? Para nós. Maravilha.